Seja bem-vindo de volta ao Bloomberg. Diogo, olhando para esta operação da Tagus e da Brisa, este acordo a que se chegou, da Tagus só pagar a quem não a vendeu, mas não àqueles que entraram mais tarde, depois já anunciada a OPA, parece-te um acordo que torna o mercado de capitais português atrativo nestas situações? Bem, não sei se seria tão longe como em tornar o mercado de capitais português atrativo. Porque dá a ideia que é sempre tudo resolvido um pouco fora da bolsa, fora dos investidores privados. Exato, eu acho que pequenos investidores. Aliás. Esta posição parece-me uma posição de bom senso, de alguma forma, e acho que aquilo que dá má imagem ao mercado de capitais português é termos demorado tanto tempo a chegar a uma posição que era bastante razoável. Não se trata aqui de premiar, digamos assim, quem fez um investimento especulativo pós a operação de bolsa, no sentido de apostar que efetivamente essas ações iriam ser pagas ao mesmo preço a que a operação, a que a OPA foi efetivamente feita. Trata-se apenas de aqueles acionistas que já eram acionistas na altura da OPA e querendo a Tagus retirar efetivamente o estatuto de sociedade aberta à Brisa, permitir a esses acionistas sair da Brisa ao mesmo preço a que os restantes acionistas Porque de alguma forma se alteraram as condições que estavam implícitas quando eles compraram Brisa pela primeira vez, no Porque fundo. de alguma forma não era obrigatório que a Brisa claro, fizesse este pedido de retirar de sociedade aberta e nessa altura então seria extremamente complicado a estes acionistas que são enfim, à partida a maior parte deles acionistas bastante minoritários poderem ter liquidez para poder vender esta sua posição. E portanto aqui trata-se de alguma forma não prejudicar esses acionistas que à partida eram efetivamente já acionistas de Brisa na altura da OPA e também não beneficiar, digamos, quem fez um movimento puramente especulativo, a saída de bolsa, e portanto vão compensar todas as pessoas aproveitando a comprar ações a um nível bastante mais baixo do que aquele nível da OPA. Portanto, parece-me o fim de um caso relativamente, enfim, pouco edificante para aquilo que é o mercado de capitais. Acho que já se poderia ter resolvido há bastante mais tempo, existindo mais bom senso por parte das partes e, portanto, acho que é de alguma forma colocar um ponto final num assunto e isso é obviamente positivo. Muito bem, deixa-me introduzir aqui outro tema, já aqui foi falado, as LTRO, que por esta altura estarão a ser pagas pelos bancos e em valores superiores ao esperado. Ora, Mário Draghi, no Fórum de Davos, disse acreditar que a economia da zona euro vai recuperar no segundo semestre deste ano. O presidente do BCE elogiou também a tranquilidade que se vive nos mercados financeiros. De acordo com a última previsão do Banco Central Europeu, este ano a economia da zona euro deverá ficar entre uma contração de 0,9% e um crescimento de 0,4%. Em Davos, Mário Draghi voltou a deixar uma nota de otimismo. The perception we have at the ECB is that the level of economic activity is in the process of stabilizing at very low levels. And we foresee a recovery in the second part of the year. O presidente do BCE também vê com bons olhos o comportamento dos mercados financeiros. Draghi considera que estão a atravessar um período de relativa tranquilidade, mas não chega. It is a situation where you have what I called once a positive contagion on the financial markets and for the financial variables. But we don't see this being transmitted into the real economy yet. Para Mário Draghi, 2012 foi o ano do relançamento do euro e, apesar da crise, acredita que este ano está a começar melhor. If you look at the extraordinary progress that national governments have made in pursuing fiscal consolidation and also starting structural reforms, the fruits, the benefits of these actions start being visible now. Draghi diz ainda que não faz sentido dizer que de um lado está a austeridade e do outro o crescimento económico. O que é necessário é mitigar os efeitos negativos da consolidação orçamental. Nuno, relativamente a estas indicações que chegam que o pagamento dos LTRO será em valor superior ao que se poderia prever para esta altura, que sinais são estes relativamente à saúde da banca e à capacidade deste pagamento
excessivo, digamos. Não, vão em linha com aquilo que temos assistido, não é? Portanto, uma maior acalmia dos mercados, uma maior confiança no sistema financeiro, maior liquidez, e, portanto, nesta perspectiva, corrobora ali o autoelogio do Sr. Mário Draghi, que, de facto, a sua ação fez com que os mercados estivessem mais estáveis e houvesse um regresso da confiança dos investidores e, portanto, o que acontece é que o que é que se percebe daqui? Os LTROs foram mecanismos que foram postos à disposição dos bancos, não só para fazer face a uma situação imediata, mas também para permitir aos bancos gerirem a sua tesouraria no médio e longo prazo. Por isso é que tinham um prazo de 3 anos, um prazo alargado até 3 anos. E, portanto, obviamente, grande parte do sistema financeiro, quando ele recorreu aos LTROs, foi na perspectiva de não precisar do dinheiro já, mas, eventualmente, se houvesse uma deterioração das condições financeiras e do sistema financeiro, nomeadamente um problema mais sério, que se aventava na altura, e era bastante possível. Hoje em dia a probabilidade é menor, mas uma Grécia sair do euro, ou um problema maior com Portugal, ou a Espanha ter que recorrer à ajuda, e eventualmente depois também a Itália, e portanto os bancos, de certa forma, aproveitaram estas operações para terem o máximo de liquidez disponível. O que acontece? 6 meses depois, um ano depois do primeiro LTRO, praticamente um ano e um mês após o primeiro LTRO, os bancos estão, obviamente, também mais confiantes. Alguns dos bancos, até nos casos dos bancos portugueses, bancos periféricos, já conseguiram, em situações muito excepcionais e muito particulares, aceder ao mercado e, portanto, as suas fontes de financiamento estão relativamente mais diversificadas e, portanto, podem reduzir um pouco a sua dependência face ao Banco Central Europeu. E, portanto, não deixa de ser positivo isto ter acontecido. Os números foi de que um quarto do LTRO, do primeiro LTRO de dezembro de 2011, foi devolvido ou vai ser devolvido ao longo dos próximos dias, ou até o dia 30 de janeiro, e, portanto, isto é mais um ponto que, enfim, encerra um pouco esta quadratura que nós temos vindo, e este caminho que temos vindo a percorrer e que temos vindo a constatar, surpreendentemente e positivamente, que é uma redução da aversão ao risco, um regresso aos mercados de maior risco. Aliás, se virmos o desempenho que os mercados acionistas e que os mercados de dívida tiveram, olhamos para os 4, 5 melhores desempenhos, foram sempre de Portugal, Grécia, Turquia, Irlanda, portanto... Claramente começa a notar mercados e regiões que estavam ou que tiveram debaixo de fogo cruzado por parte dos investidores e de grande desconfiança por parte dos agentes económicos. Diogo, e justamente pegando nesta ideia das LTROs e o impacto positivo que teve no desempenho do mercado de dívida, vemos que na Alemanha já não estão a ser pagos juros negativos, Itália também normalizou um pouco. Estamos a começar a entrar numa trajetória que desta vez já se vai aguentar de normalização nos mercados de dívida. Eu creio que sim. Isso não impede que possa haver de vez em quando alguns surtos, digamos, de nervosismo. No entanto, o caminho a prazo de 2 ou 3 anos será de facto um caminho de normalização entre as dívidas alemãs e as dívidas dos outros países, inclusive mesmo de França, onde existe um diferencial substancial. Isto significa o quê? Significa que basicamente deixou de existir alguma previsão de uma explosão da zona euro. A partir do momento que a zona euro é uma zona coesa, onde não há, deixa de haver risco país, pelo menos de forma significativa, então é normal que as taxas de juros sejam equivalentes. Estamos a falar da evolução de uma zona e não da evolução de um país em particular. E por isso acho que é de sublinhar para já que isto corresponde de facto a uma normalização, é de sublinhar que significa que para os investidores vai ter que haver uma realocação massiva das carteiras. Deixa-me perguntar, porque justamente tu foste uma pessoa que esteve sempre a chamar um pouco a atenção para esse ponto, para os riscos de formação de uma bolha especulativa naquilo que são os ativos mais seguros, nomeadamente as bundes alemãs. Estão a começar a estar criadas as condições para que haja essa bolha? Vai ser uma bolha de esvaziamento lento, ou seja, não vai haver um surto de taxas de juros de 1,5% ou de 2% para 5% de um dia para o outro, a 10 anos, mas o que vai haver é, de facto, um aproximar
relativo entre as taxas alemãs, que estão hoje próximas de 2% a 10 anos, e das taxas, por exemplo, francesas, que estão a 3%. Isto vai ocorrer provavelmente num prazo de 12 a 18 meses. Isto significa, mesmo assim, embora se esteja a falar de uma diferença relativamente fraca, de uma desvalorização de cerca de 7 a 8% das obrigações alemãs a 10 anos num prazo relativamente curto. Portanto, tem um impacto, de facto, para o investidor que vai procurar realocar a sua carteira de forma a diversificar um bocadinho o seu risco em relação à taxa alemã, de forma a estar um bocadinho mais, digamos, numa zona central de risco na Europa, através de um mix entre taxa francesa, taxa italiana, taxa espanhola e por que não, um bocadinho de taxa alemã mesmo assim. Mas isto também se vai notar, Diogo, de facto, nesta composição das carteiras para 2013, esta menor aversão ao risco já se vê, por exemplo, neste início de 2013, que as junk bond asiáticas tiveram o melhor janeiro de sempre. Temos notícias do Barclays e do Credit Suisse a prepararem novos produtos estruturados, depois dos estruturados terem estado, de certa forma, condenados aqui a um período de hibernação. É o regresso do risco máximo nas carteiras. Em que continuávamos a ter 2011 e 2012, em que tínhamos uma correlação muito grande entre todos os ativos e, portanto, caíram todos juntos e subiram todos juntos. 2012 é um ano positivo para as ações, mas também é um ano muito positivo para os ativos de menor risco. 2013 tem o potencial para começarmos a ter, digamos assim, um mundo financeiro mais normal. E mais normal no sentido em que a correlação típica entre ativos de muito pouco risco e de ativos de muito risco é negativa, ou seja, tem um comportamento oposto quando as ações sobem, muito os ativos como as bonds alemãs ou as treasuries norte-americanas tendem a ter um comportamento mais negativo, o que aliás faz sentido porque normalmente isso tem a ver com melhores perspectivas, por exemplo, de crescimento económico. Não será o caso efetivo que se está a passar agora em 2013, mas há aqui efetivamente pelo menos um retirar do tal risco sistémico e isso é extremamente importante. Relativamente aos LTROs e o que é interessante aqui, para além daquilo que é muito visível relativamente ao comportamento, por exemplo, da moeda única face aos seus pares, com uma valorização que tem sido ainda assim expressiva nos últimos tempos, é esta coisa estranha de termos na Europa o único Banco Central Europeu que está efetivamente a reduzir o seu balanço face a uma política norte-americana e agora em particular japonesa, que continua a ser extremamente agressiva em termos de expansão de balanço. E, portanto, diria que o maior impacto que se está a sentir, para já pelo menos, é em alguma apetência por euro face às outras moedas, o que em si também não é uma notícia enorme para a economia europeia, no sentido em que se torna mais difícil exportar e se torna mais fácil. Mas aí o Banco Central Europeu terá capacidade para responder? Não sei. Eu diria que o Banco Central Europeu não tem como objetivo controlar a moeda única, tem como único objetivo, efetivamente, o controle da inflação e aquilo que é também a massa monetária em circulação, que há quem diga que é a mesma coisa, embora os últimos anos tenham efetivamente provado que nem por isso. Agora, o que é um facto é que o BCE tem a sua bazuca, no armário, digamos assim, já a mostrou, já abriu as portas e já disse, bom, está aqui a bazuca, mas não mostra qualquer, pelo menos por enquanto, intenção em efetivamente utilizá-la. E ao mesmo tempo que não mostra intenção em utilizá-la, está de alguma forma a secar alguma liquidez via receber estes LTROs de volta e também, a não ter aqui um comportamento particularmente ativo na componente de taxa de juros, embora também aí já não haja uma coisa enorme a fazer. Mas há pouco falávamos aqui justamente da questão de ser um banco que está até emagrecer o seu balanço em vez de o expandir, como está a acontecer no resto do mundo. Certo, isso tem a ver com duas coisas. Tem a ver com o LTRO ter sido efetivamente utilizado para combater, ou para precaver o tal risco sistémico e, portanto, aí tivemos bancos do centro da Europa que tinham balanços muito sólidos a usar o LTRO sem terem efetivamente uma necessidade enorme de o fazer e, portanto, é natural que esses bancos façam algum pagamento, não necessitam daquele dinheiro, não têm hipóteses de utilizar aquele
aquele dinheiro de uma forma com taxas muito mais altas do que aquilo que estão a pagar ao BCE e, portanto, é natural que de alguma forma haja aqui algum pagamento destes montantes. Agora, o que é interessante é que a explosão de liquidez que verificámos durante 2011 e em particular durante 2012 tem um efeito muito grande, e isso foi muito visível em 2012 e está a ser muito visível agora no início de 2013, sobre os ativos financeiros. E, portanto, há aqui efetivamente valorizações significativas de tudo o que são ativos financeiros, e a dívida pública portuguesa, diga-se de passagem, relativamente ao que falámos no início do programa e à emissão de dívida, não é exceção a esse tipo de apetite por ativos financeiros. É diferente que este dinheiro efetivamente seja utilizado em termos de economia real. E só é utilizado em termos de economia real quando efetivamente existe confiança de que os investimentos que são feitos vão gerar retornos interessantes. E, portanto, tendo uma política monetária que continua a ser extremamente expansionista e uma política orçamental que continua a ser muito contracionista, aquilo que temos é efetivamente sacos e sacos e sacos de dinheiro, mas que não são efetivamente utilizados naquilo que é a concessão de crédito à economia. Uma das grandes diferenças entre Estados Unidos e Europa neste momento é a concessão de crédito nos Estados Unidos está efetivamente a crescer já nesta altura e, portanto, há aqui algum apoio, digamos, àquilo que é o crescimento económico norte-americano. Porque a confiança já regressou. E na Europa, menos. E isso é um problema para nós. Diogo, obrigado. Diogo, obrigado. O Bullenberg fica por aqui e volta para a semana com todos os temas que marcam a semana nos mercados. Até lá. Boa semana.